quando houve a mudança na comunicação do governo, a introdução do Sidônio no governo, como na SECOM, desde então eu tenho dito o seguinte: o governo até tem problema de comunicação, mas o problema do governo não é a comunicação. O problema do governo, na minha percepção, é de orientação de política econômica. Esse é o núcleo do problema, de um lado. E, de outro lado, nós temos um desafio de orientação política. Eu extrairia dessa pergunta da Sandra, quando ela fala de um abaixo-assinado junto à população, para engajar a população, criticando essa medida, eu extrairia da Sandra a seguinte ideia: é certo ou errado nós estimularmos a mobilização popular para fazermos uma disputa política sobre qual deve ser o rumo do Brasil? A impressão, Sandra, que eu tenho é que esse é um tema que nós precisamos fazer, que tem a ver com orientação política. Porque que é certo nós enfrentarmos a extrema-direita, enfrentarmos o bolsonarismo pelas ameaças que eles significam para a democracia brasileira, pelos retrocessos que eles demonstram para a sociedade brasileira, até eu diria para a civilização brasileira. É tanta ideia obtusa, obscurantista, que nós temos que enfrentar essa gente. Isso é certo. Isso exige uma aliança política, é certo também. Nós não vamos fazer esse enfrentamento só com o campo popular, só com o campo da esquerda. Portanto, é necessário, Sandra, engajar a população, mobilizar a população, traduzir em português compreensível para a população cada um dos desafios políticos, econômicos, sociais. Toda essa mobilização é necessária. É necessário engajarmos outros setores em aliança, setores democráticos, até mesmo do centro político. Sim, é necessário. Agora, tudo isso não pode ser feito sem discutir ideia, sem discutir propostas, sem discutir rumos. E esse é o nosso problema, Sandra. Às vezes, nós assimilamos ideias que são até estranhas ao nosso pensamento e acabam sendo ideias hegemônicas na nossa frente ampla. Eu assisti uma entrevista da Manuela Dávila na semana passada aqui, no Outra Manhã, e eu concordo muito quando a Manuela Dávila fala: é necessário uma frente ampla, mas nessa frente ampla a esquerda também tem que participar. E se a esquerda não participa, a frente não é ampla. É uma frente de centro, é uma frente de direita, de centro-direita. Para ser ampla, tem que ter esquerda. Para ter esquerda, tem que ter ideias de esquerda. Temos que participar do debate político com as nossas próprias ideias. Quer dizer que nós vamos emplacar todas? Talvez não. Talvez a gente emplaque uma, não emplaque a outra. Mas o que pode fazer diferença, Sandra, nessa construção de frente ampla para nós, é a mobilização social. Apresentar as nossas ideias e fazermos uma mobilização social. Isso está faltando. Isso, na minha opinião, é uma questão política, que não é nem do Lula, mas é dos partidos políticos que fazem parte da frente. Porque o Lula é o presidente, mas e os partidos políticos? E o PT, que é um partido de esquerda? E o PCdoB? E o PSOL? Atuam nessas frentes disputando quais ideias? Propondo que medidas para engajar e mobilizar a população para defender um outro rumo. Porque se eu falo que a política econômica tem que mudar, nós temos que chegar numa síntese desse debate. E, por exemplo, um governo com mais capacidade de investimento, que rompa com o terrorismo do mercado financeiro, ou nós vamos fazer isso, ou nós vamos ficar de mãos atadas, dizendo que o câmbio é flutuante porque ele flutua, que a taxa de juros tem que aceitar o que disse o Banco Central, porque o Banco Central ele é autônomo, e que nós não podemos gastar mais do que arrecada, porque o governo é como uma família, o que é uma mentira. Um governo um governo até imprime moeda. Um governo tem uma capacidade de endividamento que uma família não tem. E que se a família endivida muito além do que ela tem capacidade, ajuda a criar, inviabilizar a família. Um governo não. Ele tem capacidade. Tanto que gasta muito o governo. Mas nós devemos discutir o gasto público, do que vai para subsídio, do que é despesa financeira. O governo gasta mal. E o mal aqui não é o que eles tentam narrar, é o funcionário público, porque isso aqui é serviço público. Gasta mal com despesa financeira, que é um crime, um assalto, que todo mês o povo brasileiro sofre por parte do mercado financeiro.